Olá, esse aqui é o canal da SBEM SP. Eu sou o Dr. Sérgio Maeda, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a osteoporose. A osteoporose é uma doença que vem do enfraquecimento dos ossos. E, na verdade, quando a gente analisa a estrutura do osso, a gente vê que esse osso está esburacado. E, por conta disso, esse osso é mais frágil e existe um aumento do risco de fraturas. No geral, a osteoporose é uma doença sem sintomas, mas esses pacientes têm que estar atentos num programa de prevenção em detectar a possibilidade de ele evoluir com uma fratura antes disso. Então, o que a gente sempre sugere e orienta esses pacientes que eles tenham cuidados com quedas. E elas podem acontecer, por exemplo, dentro de casa. Um dos locais mais perigosos em que a gente vê o maior risco de cair é o banheiro. Então, orientações básicas dentro de casa, como cuidado com o piso molhado, pisos escorregadios, escadas, objetos que estejam no chão que podem fazer o paciente cair, são grandes riscos. Na rua também é um problema, porque nossas calçadas são esburacadas, há grandes desníveis, e esses pacientes podem ter quedas. O osso, ele acaba tendo essa fragilidade e tarefas cotidianas, elas podem também ser um risco. Por exemplo, quando a paciente vai carregar um balde muito pesado, ela pode ter uma fratura de vértebra e ela sentir uma dor nas costas. Lógico que quando o paciente sente dor nas costas, nem tudo é uma fratura. Às vezes podem haver contrações musculares, lesões de tendões, então a gente precisa de uma avaliação médica para saber exatamente o que está acontecendo. Porém, existem casos em que a fratura acontece sem dor na coluna. Então, às vezes é só no raio-x que a gente encontra isso. A doença ela pode evoluir com um quadro grave, por exemplo, quando o paciente cai e quebra o fêmur, ele acaba ficando acamado durante 6 a 8 semanas, e isso acaba levando a repercussões como perda da musculatura nos membros, a possibilidade de ele ter uma pneumonia, ele ter uma nova queda por conta da fraqueza que fica nesse membro que sobrou. Então a doença ela acaba tendo uma repercussão pública muito grande. Dados mostram que a mortalidade é alta nesses casos, e no caso dos homens ela chega a ser o dobro das mulheres. Como orientações gerais, eu acho que a gente pode dizer para os pacientes ou o público em geral, em relação à prevenção da osteoporose, que a gente considera que deve haver uma ingestão adequada de cálcio, em que ela vem geralmente de alimentos de origem láctea, leites, iogurtes e queijos. E uma regra básica que a gente pode dizer é que o ideal seria ingerir de 2 a 3 porções por dia. Em relação à vitamina D, ela vem da exposição ao sol, mas como eu já havia dito, pacientes mais idosos ou que têm alguma restrição à exposição solar, eles necessitam de uma suplementação através de gotas ou comprimidos. E é importante também não se esquecer dos exercícios, porque eles devem privilegiar a melhora do equilíbrio e o fortalecimento das pernas e também a extensão da coluna, o que também protege contra as fraturas. Lógico que isso, idealmente, também deve ser orientado por um profissional que tenha conhecimento suficiente sobre a doença. Se você tiver alguma dúvida entre vitamina D, osteoporose ou outra doença osteometabólica, procure o seu endocrinologista. Não se esqueça de se inscrever para essa e outras notícias aqui no canal do YouTube SBEM SP.